Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, ao meu canal Padre Dalvan Alves, para mais uma meditação sobre o Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nesta segunda-feira da quinta semana da Quaresma, nós meditamos o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Esse Evangelho nos conta a história daquela mulher que foi surpreendida em adultério e por isso foi conduzida por alguns homens a Jesus, para que Jesus a julgasse também. Mas, na verdade, esses homens queriam montar uma armadilha para apanhar Jesus. Esse evangelho conclui narrando que Jesus absolveu esta mulher, dizendo a ela: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus deu uma oportunidade para que aquela mulher se regenerasse, se restaurasse espiritualmente. Mas esta misericórdia que Jesus ofereceu, não só a esta mulher surpreendida em adultério, mas também a outros pecadores, Jesus não encontrará compaixão da parte dos seus algozes. Jesus será alvo do ódio das autoridades religiosas do povo de Israel. As autoridades religiosas temiam que o povo abandonasse a lei de Moisés e começasse a seguir Jesus de Nazaré. Porém, Jesus havia dito que todas as Escrituras, inclusive Moisés, falavam dele. Se o povo judeu examinasse com sinceridade e criteriosamente as Escrituras, creriam em Jesus, porque as Escrituras falavam dele. Meus irmãos, as autoridades religiosas criarão um crime e colocarão no colo de Jesus. Imaginaram um crime e imputaram a Jesus. Ele foi condenado à morte injustamente. As autoridades religiosas sabiam que não havia nada que pudesse ser atribuído a Jesus no sentido de um crime cometido. Se fossem seguir ao pé da letra a jurisprudência judaica, Jesus seria livre. Então as autoridades religiosas se uniram para concordarem entre elas a sentença de Jesus, que era a morte. Já estava certo que Jesus deveria morrer. Havia um livro dos judeus chamado Mishnah, que foi elaborado por um rabino. Esse livro, Mishnah, continha a jurisprudência judaica que se deveria ser aplicada em caso de julgamento de pessoas culpadas. Era uma jurisprudência justa, mas não aplicarão essa jurisprudência a Jesus. Ele não será poupado. Meus irmãos e minhas irmãs, tiremos daqui então uma lição espiritual. Nós seremos poupados, mas Cristo não será poupado. Não vejamos a morte de Jesus na cruz como um assassinato ou uma tragédia. A morte de Jesus na cruz é glorificação, é sacrifício de Jesus ao Pai por nós. Na verdade,
Jesus crucificado nos redimia da iniquidade do pecado. Então é um mistério a morte de nosso Senhor. Só Ele poderia reconciliar o mundo com Deus, Deus com o mundo. Só Jesus podia reconciliar os homens com Deus, Deus com os homens. Outro não podia assumir o lugar dele. Ele assumiu o lugar de todos nós. A ira divina deveria ser despejada sobre todos nós, mas Jesus assumiu o nosso lugar. Por isso, ele não foi poupado. É o que quer dizer algumas histórias que estão na Bíblia, às quais brevemente eu gostaria de me referir. A primeira é a de José. José foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, mas os irmãos de José queriam matá-lo. Porém, Rubens e Judá decidiram poupar a vida de José e venderam-no para os amalecitas, para os ismaelitas, e estes venderam José para os egípcios. Ou seja, José vai ser poupado da morte. Não vão matá-lo, mas por intervenção de Rubens e Judá, ele será vendido aos ismaelitas. Será escravo, mas continuará vivo. Porém, Jesus não será poupado. Uma outra história é a do sacrifício de Isaque. Deus pediu a Abraão que oferecesse o seu filho Isaque a Deus como sacrifício. Abraão, quando se preparava para dar o golpe mortal em Isaque, que estava deitado numa posição de sacrifício no altar, Isaque foi poupado. Mas Jesus não será poupado. Deus poupou o único filho de Abraão, mas Deus não poupará o seu único filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta segunda-feira, na primeira leitura da liturgia da palavra, escutamos também a história de Susana. Ela será alvo de uma calúnia. 2 homens que a observavam tomar banho desejaram possuir sexualmente Susana. E como ela não cedeu a esses caprichos, eles resolveram acusá-la de libertinagem sexual. Coube a Daniel fazer o julgamento de Susana, e a conclusão desse julgamento foi que aqueles 2 homens queriam levar à morte uma inocente. E quem prejudicasse o inocente pagaria um preço muito alto, receberia a pena capital, ou seja, a morte, e por isso esses 2 homens foram condenados à morte. Susana foi poupada, mas Jesus não foi poupado. No Evangelho que escutamos, segundo São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11, o Evangelho de hoje, conta-se a história de um julgamento realizado na rua de uma mulher surpreendida em adultério. Se não fosse a intervenção de Jesus, que disse: quem não tiver pecado, que atire nesta mulher a primeira pedra, todos reconheceram que eram pecadores, se retiraram, e aquela mulher foi poupada. Mas Jesus não será poupado. Deus o fez pecado por nós. Deus o fez maldito por nós, ou seja, ele assumiu o nosso lugar, por isso ele não podia ser poupado. Meus irmãos, é muito importante explicar o Evangelho nesta perspectiva, visto que nós estamos numa semana muito importante. Essa semana nos prepara para a Semana Santa, semana na qual nós meditamos os mistérios da nossa redenção.
Essa semana, antigamente, era chamada de a Semana da Paixão, porque já não damos mais tanto foco, já não damos tanto destaque às penitências da Quaresma. Agora nós damos mais destaque aos mistérios da dor, do sofrimento, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo então a todos uma excelente preparação para a Semana Santa. É necessário participar da missa, é necessário ter uma vida de oração para que consigamos entrar adequadamente na semana mais santa do ano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peço a você, meu irmão, minha irmã, se inscrevam no meu canal, deem o seu like, comentem e divulguem para mais pessoas o link desta homilia, para que o nosso canal tenha mais seguidores e mais pessoas possam receber as notificações dessas meditações diárias. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores e de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.